Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula do Excel. Nessa segunda aula, vamos ver como iniciar formatações em nosso Excel. Bem, então para isso eu preciso primeiramente estar com o Excel aberto e vamos primeiramente observar o seguinte. Conseguimos ver as divisões das linhas das colunas e as divisões das linhas que dividem o nosso Excel. Porém, se clicarmos em arquivo e imprimir, o nosso visualizador ele não mostra absolutamente nada. Isso porque não existe ainda divisões de coluna e linha. Observe só. Arquivo, imprimir e olha, aparece apenas a palavra teste lá no final. Porém, eu não tenho nenhuma divisão de linha e coluna formando a minha tabela. Isso porque as linhas que você está vendo no Excel, que dividem as colunas e as linhas da nossa área de trabalho, elas são apenas para nos orientar a trabalhar no Excel. Bem, então se eu preciso que elas apareçam, que elas realmente existam, temos que criar essas bordas, criar essas linhas. E depois que elas estiverem criadas, ó, ela sai em nossa impressão. Bem, para isso, eu preciso fazer a minha formatação da tabela. Então vamos dar início. Temos algumas formas de fazer formatação. Estilo de célula é uma delas. Podemos definir um estilo de célula que iremos usar em nossa tabela. Estilos de título são para os rótulos da nossa tabela. Antes de continuarmos com a formatação, vamos entender o que são rótulos. Tenho aqui coluna 1, coluna 1, coluna 2, 3, 4, 5, deixa até a coluna 4. E aqui eu tenho 4 rótulos de coluna. 4 rótulos de coluna. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Rótulos são precisamente o nome ou a nomenclatura das informações que eu irei inserir em minha tabela. Eu posso ter rótulos na horizontal ou rótulos na vertical, dependendo da forma como eu for inserir as informações em minha tabela. Se eu vou adicionar aqui todos os itens na coluna 1, na forma vertical, então eu tenho a coluna, o rótulo da coluna. Se eu vou inserir na horizontal, eu tenho que ter o rótulo de linha. Bem, então vamos fazer assim. Descrição. Vamos mudar aqui. Quantidade. Valor unitário. Valor unitário e o valor total. E o valor total. Bem, nesse caso, aqui, descrição, quantidade e valor. Vou criar aqui o título geral da minha tabela. Lista de compras. Bem, aqui eu tenho o título da minha tabela.
é o assunto geral do que vai se tratar toda a minha tabela. E aqui eu tenho o rótulo de coluna. É a informação que vai ser inserida em cada coluna. Se porventura eu organizar dessa forma, o que eu estou dizendo para o Excel ou para qualquer um leitor da minha planilha é que as informações estão organizadas em linhas. Então eu vou ter um produto, outro produto e assim por diante, organizado em horizontal, na linha. Se ele estiver em cima, melhor, como rótulo de coluna, estou dizendo que as minhas informações são inseridas na vertical, um abaixo do outro, em vez de ser um ao lado do outro. Tá. Bem, então vamos aqui começar a nossa tabela. Caderno, caneta, caneta, borracha e assim por diante. Tá. Vamos dizer aqui qual é a quantidade que eu vou usar. Vou comprar 2 cadernos, 4 canetas, 2 borrachas. Qual é o valor unitário de cada um? Depois vamos fazer o valor total. Tá. Então eu tenho aqui uma pequena tabelinha com as informações organizadas em coluna. Toda vez que eu for montar uma tabela com os dados sendo inseridos na linha, a minha tabela vai tomar uma outra característica. Observa como ficou agora a nossa tabela. Aqui acima eu tenho as opções, a minha tabela organizada em coluna. E aqui abaixo a minha tabela é organizada em linhas. Bem, vamos agora formatar as duas tabelas. O primeiro passo que iremos fazer é mesclar a primeira linha, que é onde está o nosso título da tabela. Então, para mesclar, eu vou clicar na célula, no centro dela, quando a seta do mouse tiver essa cruz branca e grossa, e vou arrastar para o lado, e depois vou clicar em mesclar e centralizar. Mesclar e centralizar funciona tanto faz ser na horizontal, como na vertical. E eu posso selecionar o grupo que precisar de células para que eu possa fazer a mesclagem. Para retirar a mesclagem, eu clico na célula mesclado e clico de novo no botão mesclar e ele mescla ou ele retira a mesclagem. Da mesma forma, abaixo. Vamos escolher para a nossa tabela em colunas um estilo de célula. E vamos escolher ênfase 5. Pronto. Posso alterar o tamanho da fonte aqui, no botão aumentar o tamanho da fonte ou diminuir o tamanho da fonte, ou também eu posso escolher o tamanho diretamente aqui no botão tamanho de fonte. Botão fonte.
posso definir a fonte que irei usar, ou seja, a letra que vamos usar em nossa lista. Para o rótulo das tabelas, para o rótulo da coluna, vamos selecionar agora um segundo estilo de célula. Vamos usar aqui. Pronto. Também vou aumentar um pouco o tamanho da letra. E aqui abaixo vamos deixar da forma como está. Bem, então vamos observar primeiramente o seguinte. Aqui na coluna B, para a quantidade, eu tenho muita informação, muito espaço. Eu posso diminuir simplesmente vindo aqui entre a letra B e C e arrastar para um lado e para o outro. Porém, observe que se a minha tabela ela estiver organizada em linha e eu tiver a descrição maior do que a largura da coluna, então eu vou ter que aumentar bastante. E isso faz com que a minha tabela fique extremamente longa, comprida demais. Quando eu faço a minha tabela em colunas, observe que ela fica mais compacta. Se adicionarmos um terceiro item, observa que a largura da minha tabela continua a mesma. Porém, na minha tabela em disposição linha, em preenchimento em linha, aumentou uma outra linha aqui. E assim por diante. Então ela vai ficar muito grande. Pouquíssimas vezes iremos usar uma tabela que a orientação dela, ou seja, a inserção do conteúdo, seja na horizontal, seja em linhas. Então vamos diminuir aqui. Para diminuir, eu venho entre a linha que divide cada rótulo de coluna, entre letrinhas lá em cima, clico e arrasto para a direita ou para a esquerda para aumentar. Ou se quiser, eu posso também dar 2 cliques e ele automaticamente aumenta a largura da coluna. Ou eu posso escolher uma célula em específica, venho aqui em formatar e clico em autoajuste da largura da coluna e automaticamente ele vai se ajustar àquela célula específica. No caso, como eu selecionei apenas o número 2, ele se adaptou apenas ao número 2. Porém, em quantidade, observa que o T sumiu. Então, o que vamos fazer? Clicar, formatar, autoajuste da largura da coluna. Valor unitário é um tipo chamado moeda. Então, toda vez que quisermos inserir o R cifrão e o vírgula 00, não precisamos digitar manualmente, como eu acabei de fazer. Vamos digitar o valor direto, normal, como foi aqui. Selecionamos ele, ou seja, clico no meio da célula, arrasto para baixo, e aí eu clico em formatar como valor moeda. Que nesse caso está aparecendo o valor contábil. Se clicarmos, vamos ver que podemos usar o estilo moeda do Brasil, o dólar, ou podemos usar euro. Se precisarmos de mais, basta clicar em mais formas. E aí vamos definir qual é a forma que queremos. No caso, vamos usar apenas o nosso R cifrão. Podemos também definir a quantidade de casas decimais. Ok. Valor total. Esse valor total vamos calcular da seguinte forma. Igual, eu vou clicar
na célula onde se encontra a quantidade, que no caso é o número 2. Porém, observe que o Excel ele não entende, né, ou melhor, ele não exibe que é o número 2. Por quê? Para ele não importa o valor que esteja aqui na célula 3. Ele sempre vai pegar o valor, o número que tiver dentro da célula B3 e multiplicar, que é esse sinal de asterístico, pelo valor que estiver na célula C3. E observa só, se eu mudar aqui, automaticamente ele já vai me dar o resultado. Eu não preciso ficar repetindo várias e várias vezes a fórmula, só porque mudou a quantidade. Então, vamos usar a mesma fórmula aqui. Igual B4 asterístico C4. Lembrando que o sinal de asterístico representa o sinal de multiplicação. Pronto, temos aqui a multiplicação de cada um deles. Vou selecionar toda a minha tabela, vou clicar no meio do título, uma vez que ele está mesclado, e vou arrastar para baixo. E vou deixar mais 2 linhas. Vou clicar aqui no botão sem bordas e vou clicar em todas as bordas. Por quê? Dessa forma, a minha tabela ela realmente vai existir divisões de linhas em colunas e divisão de linhas. Vou fazer o seguinte, vamos mesclar essa parte da nossa tabela. E eu quero retirar apenas essa linha e esta da minha tabela. Então, vou clicar no botão bordas, vou clicar na borda esquerda, que é a que eu quero retirar, e na borda inferior, que é a que eu quero retirar. Vamos ver como é que está agora. Opa! Vamos voltar, clicar. E para retirar ela, vamos fazer o seguinte, clicar em sem bordas. Saiu. E agora vamos apenas adicionar a borda superior e a borda direita. Opa, melhorou. Vamos mesclar essas duas células e vamos, dentro dessa célula mesclada, total, valor total das compras. Muito grande, não é isso? Então vamos aumentar. Porém, observe que se eu aumentar, aí fica muito largo, então vai ficar desproporcional. Vamos fazer o seguinte, usar um outro comando de formatação, quebrar texto automaticamente. Quando clicamos ou habilitamos essa função, o Excel ele quebra o texto para que ele possa caber dentro da nossa célula. Vamos mesclar essa outra aqui também. E agora, vamos calcular o valor total. Então, vai ser igual primeira célula, mais segunda célula, mais terceira célula. E eu tenho o valor total. Porém, vamos deixar esse valor no centro da nossa célula. Então, aqui eu tenho o grupo de alinhamento. Abaixo, ao centro, acima, à esquerda, ao centro na horizontal e à direita na horizontal. Vou aumentar um pouco para a gente poder entender direitinho aqui. Tá, deixa eu fazer assim para poder explicar melhor como vai funcionar o nosso alinhamento. Temos 2 tipos de alinhamentos, alinhamento na horizontal e alinhamento na vertical. Horizontal vai levar o meu texto para a esquerda, para o centro da célula ou para a direita da célula. Alinhamento na vertical, abaixo, no meio ou acima. Se eu quiser que ele fique no centro da célula, eu vou usar o centralizar e o meio. E pronto, a minha célula vem para o meio, meu texto vem para o meio da minha célula.
E é justamente esse comando que vamos usar aqui. Centralizar no meio. Ele vai ficar no meio exato da nossa célula. Tá. Vamos aumentar um pouquinho. E aqui, da mesma forma, aumentar um pouquinho. E pronto, temos uma tabela, uma pequena tabela, uma lista de compras, criada e com uma pequena formatação bem básica. O exercício agora é você criar uma pequena tabela, da mesma forma como acabamos de criar, um orçamento, compra do mês, qualquer tabela, qualquer título você vai criar, e os rótulos das colunas. Requisito mínimo: tem que ter no mínimo 3 rótulos de coluna, tá, para identificação e uma de valor. Ou seja, eu vou ter 3 rótulos para identificação e uma coluna onde eu quero uma função, tá? Onde vocês vão usar aí uma função. Pode ser a de multiplicar e a soma, ou soma.